Então, professor Marandi, a Operação Verdadeira Promessa 3 está em pleno andamento. O Irã lançou centenas de mísseis balísticos contra Israel. Tel Aviv foi atingida. O centro de Israel, com infraestrutura militar bastante significativa, foi duramente atingido. Até o New York Times está mostrando imagens disso. Ambos os lados dizem que vão continuar enquanto for necessário. E os Estados Unidos, claro, enviaram seus destroyers para proteger Israel. Mas parece que as defesas aéreas da Israel foram penetradas de forma bastante significativa. Sim. Como eu disse ontem, os iranianos iriam responder, e eles responderam. E eles continuarão a atacar o regime israelense, e esses ataques vão se intensificar até que o regime recue. Não há outra maneira de acabar com isso. Não importa o quanto os Estados Unidos e os europeus tentem sustentar esse regime genocida, os iranianos serão firmes e o Irã continuará com muito orgulho a apoiar o eixo da resistência, especialmente o povo de Gaza. O Irã não vai mudar sua política. Também está ficando claro que as defesas aéreas iranianas estão funcionando muito melhor do que o esperado, ou do que ouvimos inicialmente na mídia ocidental e online. E os mísseis iranianos estão conseguindo passar apesar da tentativa coletiva de proteger o regime israelense. E também está bastante claro que apesar do fato de haver instalações de radar na Turquia, nos Emirados, no Catar, no Bahrein e no Iraque, e apesar do fato de o espaço aéreo da Jordânia estar sendo utilizado, as capacidades de drones e aéreas do Irã vão tornar a vida miserável para o regime israelense. Eles já tornaram miserável e vão tornar ainda mais miserável. Na noite passada, o regime israelense continuou a atacar o Irã. Um prédio muito próximo de onde eu moro, muito próximo de um estúdio para o qual sou frequentemente convidado por mídias estrangeiras. Eles atingiram um prédio e mataram 60 pessoas, incluindo 20 crianças. Então é isso que o regime israelense faz. Eles são um regime brutal, bárbaro, maligno, que vê os não-sionistas como sub-humanos. E o Ocidente não é melhor. O Ocidente coletivo, as elites ocidentais. Claro, as pessoas comuns estão se levantando, despertando e se opondo a esse regime genocida, mas as elites continuam as mesmas porque apoiam todas essas políticas. Vimos como os regimes ocidentais até apoiaram os ataques israelenses ao Irã. É assim que as coisas estão agora. Acho que isso vai continuar por um tempo, mas ficou claro que muitos dos alvos que os israelenses achavam ter atingido eram, na verdade, iscas. Publiquei algumas imagens que encontrei em diferentes canais confiáveis, onde israelenses mostraram filmagens que não apresentavam explosões secundárias. Isso mostra que o que eles realmente atingiram foram iscas. Então, as coisas estão bem. O moral entre os iranianos comuns está alto. As pessoas estão muito felizes em ver que o Irã está respondendo. Mas teremos que estar preparados para dias difíceis e talvez semanas difíceis pela frente. O público aqui está muito preocupado com a sua segurança, professor Marandi. Quero lembrar a todos que isto é uma guerra. Quero dizer, estamos em um estágio de guerra real aqui. E, portanto, todos nós certamente estamos pensando no senhor, professor Marandi. Também gostaria de pedir sua reação agora ao que o Irã conseguiu fazer em comparação ao que Israel conseguiu fazer. O New York Times admitiu que grande parte das instalações nucleares do Irã permanece intacta. A IAEA afirmou que não detectou nenhum vazamento nuclear. E há relatos de que o Irã abateu 2 caças F-35. E claro, o que a mídia israelense está chamando de um ataque devastador ao centro de Israel atingiu fortemente o que eles chamam de equivalente ao Pentágono de Israel na Síria. Então, quais são suas impressões sobre o que o Irã conseguiu fazer e como o senhor vê essa guerra literal, com o Irã realizando atos de autodefesa bastante intensos e históricos? Sim, é perigoso para os iranianos, obviamente. E me pediram para deixar minha casa, essa é minha casa. Mas acho que é melhor eu ficar onde estou e continuar fazendo o que faço.
Espero poder continuar fazendo isso daqui, a menos que a internet piore muito, porque já não está nada boa. Os iranianos diminuíram a velocidade da internet por motivos de segurança. Então, desde ontem, como você deve se lembrar, a internet não tem estado boa. Estou usando a internet do meu celular em vez do Wi-Fi. Mas, de qualquer forma, acho que as defesas aéreas iranianas provaram ser muito eficazes. E acho que uma coisa que devemos ter em mente é que os ataques ao Irã são ataques contra um país muito grande. O Irã tem ativos espalhados, é um país enorme, e seus principais ativos também estão profundamente subterrâneos. Os iranianos, como já discutimos em várias ocasiões, começaram um processo há anos para proteger seus principais ativos diante de ataques aéreos ou de drones. Portanto, muitos dos ativos mais importantes que o Irã possui estão muito bem protegidos. Assim, os israelenses não têm acesso às nossas bases subterrâneas de mísseis ou de drones, que estão espalhadas pelo país, e também não têm acesso aos nossos ativos nucleares, que estão profundamente subterrâneos. Eles podem destruir estruturas na superfície, no solo, mas as instalações-chave não estão no solo. Além disso, as ogivas israelenses são muito menores do que as ogivas iranianas. Os iranianos estão lançando mísseis com ogivas de, digamos, 1.000 quilos. As ogivas israelenses têm, acho, cerca de 140 quilos. Então, os ataques iranianos contra Tel Aviv e outros lugares causam danos muito maiores. E o território israelense é muito menor. Então, o impacto psicológico é muito maior. Quando eles atacam Teherã, às vezes eu nem ouço. Ou quando as defesas aéreas estão ativas no Irã, em outras partes da cidade, eu não ouço. É assim que a cidade é grande. Você sabe, você mesmo mora em Nova York. Acho que se algo estiver acontecendo em outra parte de Nova York, provavelmente você nem vai saber. Mas em Tel Aviv, esse é o coração do regime. E atacar o coração do regime também terá um impacto de longo prazo. Estrangeiros e empresas não vão querer estar numa cidade onde estão vulneráveis a ataques tão pesados. De qualquer forma, estamos preparados para esta guerra, e somos a vítima. O mundo viu o regime israelense como o agressor, e viu os regimes ocidentais apoiando a agressão. E viram como a Agência Internacional de Energia Atômica foi politizada pelo Ocidente, que apoia a agressão. E isso é apenas uma continuação do declínio da imagem do Ocidente aos olhos do mundo. Acho que está bastante claro que isso coloca o Irã em grande vantagem porque, em todo o mundo, as pessoas veem o Irã, junto com o Iêmen, como os únicos defensores de Gaza, os únicos estados que estão ativamente se opondo ao genocídio. E agora veem o Irã como uma vítima onde o regime israelense e os Estados Unidos estão realizando ataques e assassinando pessoas inocentes para continuar o genocídio. O Ocidente não se beneficia disso. Os Estados Unidos não se beneficiam disso. Isso só destrói ainda mais a imagem deles, destrói ainda mais sua credibilidade e destrói a imagem do regime israelense ainda mais do que antes, mesmo que ela já tenha sido quase totalmente destruída. Portanto, o regime pode ter tido certas vantagens ao realizar um ataque repentino, embora o Irã estivesse preparado, mas acredito que não estava preparado para ataques contra altos funcionários. Eles realmente tiveram essa vantagem, mas isso também deixa claro aos olhos do mundo que o Irã é a vítima. Isso não só unifica ainda mais a sociedade, especialmente com o massacre de mulheres e crianças, mas também mostra à comunidade internacional quem é o agressor. Apesar da mídia ocidental e das tentativas dos regimes ocidentais de justificar o comportamento, e um último ponto que devo acrescentar é que Netanyahu vem mentindo há 40 anos, alegando que o Irã está prestes a fabricar armas nucleares. A mídia ocidental sempre repete essas mentiras. Eles não vão contar às pessoas que ele diz isso há 40 anos, e os governos ocidentais fazem o mesmo.
Mas o fato é que os centros, as instalações que o regime israelense tem atacado, são todos rigorosamente monitorados pela Agência Internacional de Energia Atômica. Em outras palavras, os funcionários da Agência Internacional de Energia Atômica entram nesses prédios, vão até esses prédios e sabem exatamente o que acontece neles. Portanto, é claro que o regime está mentindo. O fator surpresa acabou. Israel conseguiu realizar um ataque surpresa. Isso é algo que Israel, em um nível menor contra o Irã, já vem fazendo há anos. Sabemos que o Irã já foi atacado. Cientistas nucleares foram mortos. Essas operações secretas, agora isso acabou. E o objetivo inicial da operação era eliminar os sites nucleares do Irã. Mas agora as defesas aéreas do Irã estão completamente ativadas. E o Irã está se pronunciando dessa forma. Quero sua reação a isso. Eles estão dizendo que é pelo tempo que for necessário e que estão prontos para continuar, não apenas se defendendo, mas, claro, revidar enquanto Israel continuar com isso. Agora, o que Israel está dizendo é que vai reduzir Teherã a cinzas. Então, quais são seus pensamentos sobre essa dinâmica? Bem, isso só mostra que tipo de monstros governam a Palestina ocupada, que eles queimam ou querem queimar as cidades até o chão. Eles queimaram Beirute até o chão. Eles queimaram Gaza até o chão. São animais cruéis, são totalmente malignos, mas o Irã sabe se defender. E o Irã vai se defender. E o Irã fará o regime pagar um preço alto. O Irã vai garantir que o regime seja derrotado e que tenha que recuar. Portanto, não há dúvida, o Irã será firme. O povo está unido. Sabe, uma das coisas que você ouve com frequência no Ocidente, o que é bastante extraordinário, isso já acontece há muitos anos, é que o regime iraniano, como gostam de chamar, está à beira do colapso. O povo odeia, é corrupto, é incompetente, e tudo o que precisamos fazer é dar um pequeno empurrão e acabou. Eles têm dito isso muito nas últimas semanas, e especialmente nos últimos dias. E os analistas israelenses sabem, esses monstros sionistas que fazem trabalho de soft power para o regime também têm dito isso. Mas ok, a guerra começou. Onde está o povo? Netanyahu pediu que os iranianos se levantem contra o regime. Ok, o que aconteceu? Você vê pessoas nas ruas? Ontem vimos pessoas em todo o país protestando, exigindo que as forças armadas e o governo retaliem. E então, na noite passada, vimos comemorações em todo o país, com pessoas celebrando. Também vimos pessoas nas ruas do Irã, enquanto drones israelenses sobrevoavam, pessoas nas ruas gritando "Morte a Israel". Então, onde estão esses analistas? Claro, eles nunca vão mudar. Não mantendo as mesmas narrativas. Metukvemos them postes. Na verdade, as pessoas estão mais hoje eu vi em Deltas. Claro, você tem aqui a resposta dos Estados Unidos, enviando praticamente todos os seus destroyers para proteger Israel. O governo Biden continua insistindo em negociações. Agora, a posição do Irã, até o momento em que estamos falando, é claro, de tentar equilibrar muitas coisas aqui. Mas o Irã, por enquanto, disse que não vai negociar com os Estados Unidos enquanto isso estiver acontecendo. O que você pensa sobre a resposta dos Estados Unidos? Já que o Irã afirmou que fará isso pelo tempo que for necessário, que se defenderá pelo tempo que for preciso. No entanto, os Estados Unidos têm muitas considerações aqui, incluindo o fato de que o Irã prometeu que se os Estados Unidos se envolverem diretamente, sabemos que enviaram centenas de mísseis Hellfire para Israel antes da fase inicial desta operação conduzida por Israel. Mas, se os Estados Unidos se envolverem de forma mais direta, então ativos norte-americanos, como você previu, serão alvo em toda a região. Então, quais são seus pensamentos sobre os desdobramentos relacionados aos Estados Unidos aqui? Porque sabemos que o regime israelense não pode operar sem eles. Sim, está bastante claro que sem os Estados Unidos, o regime israelense nem sequer conseguiria continuar suas operações, muito menos travar algum tipo de guerra com o Irã.
Mas mesmo com total apoio dos Estados Unidos, o regime vai fracassar. O que isso faz é mostrar que Trump é um monstro belicista, assim como todos os outros presidentes dos Estados Unidos. E todos aqueles apoiadores de Trump que esperavam que ele não se envolvesse em conflitos e que diziam que ele era diferente dos outros, foram todos provados errados. E assim como eu disse ontem, antes da resposta iraniana, afirmei que não há dúvida de que os iranianos responderiam e que a resposta seria muito severa e enérgica. Se os Estados Unidos se envolverem diretamente num conflito com o Irã, a resposta iraniana será enérgica e muito severa. Isso derrubaria a economia global, porque o Golfo Pérsico é muito vulnerável. Os ativos de petróleo e gás ali seriam destruídos, não haveria mais exportações, e todas essas ditaduras árabes, esses regimes familiares no Golfo Pérsico, eles não conseguiriam sobreviver nessas circunstâncias, e isso levaria a um colapso. E eu acho que então esses belicistas nos Estados Unidos e na mídia, os neocons, os sionistas, vão se esconder porque as pessoas vão procurá-los quando o preço da gasolina chegar a, sei lá, $20 o galão, $25 o galão, e a economia dos Estados Unidos parar. Acho que as pessoas vão procurar os defensores de tal situação. Então o Irã está muito sério. E o Irã não tem outras opções. Se os Estados Unidos entrarem na briga, o Irã terá que responder. E aquelas ditaduras familiares no Golfo Pérsico que abrigam bases dos Estados Unidos, elas serão cúmplices. Então espero que Trump não seja insano o suficiente para dar esse passo. Mas ele já está profundamente envolvido e isso vai ter consequências. E os iranianos, como você mencionou, decidiram não negociar. E se o Irã decidir negociar em algum momento no futuro, será um conjunto diferente de estratégias de negociação. O Irã será muito mais duro porque os Estados Unidos provaram ser extremamente desonestos. Agora vemos, como esperávamos, que Trump estava de fato conspirando com Netanyahu para realizar esse ataque, enquanto fingia ser contra um ataque. Houve muita conversa na mídia ocidental sobre como isso foi eficaz. Não foi. Os iranianos estavam preparados por um ataque. E o único erro que o Irã cometeu foi não acreditar que o regime atacaria figuras militares e civis iranianas de alto escalão, além de acadêmicos. E isso eu acho é por si só um grande erro do regime israelense, porque agora o povo está se unindo em torno das forças armadas e do programa nuclear. Isso vai tornar os iranianos muito mais resistentes do que antes e muito mais preparados para os dias e semanas que virão, porque, como eu disse antes, nós somos a vítima. Então o que Trump fez foi mostrar não apenas que ele muda de posição o tempo todo e é incoerente, mas também mostra que, como chefe dos Estados Unidos, como presidente dos Estados Unidos, o que ele diz não tem significado, porque ele pode realmente estar pensando algo diferente do que está dizendo em público. Em outras palavras, ele é completamente desonesto. Portanto, não pode ser confiável na mesa de negociações ou em qualquer outro lugar. Isso vai prejudicar os Estados Unidos internacionalmente, porque qualquer acordo entre países precisa ter algum tipo de confiança de que o outro lado vai cumpri-lo. Se você não acredita que o outro lado vai cumprir um acordo, então qual é o propósito de negociar? Assim, Trump minou ainda mais a credibilidade dos Estados Unidos com esse comportamento estúpido, esse comportamento tolo, que ele de alguma forma achou que era brilhante. Mas isso não é um jogo na escola. Isso é política internacional e relações internacionais. Sim, e é isso que torna tudo isso tão interessante, professor Marandi. Porque inicialmente parecia que seria um ataque de decapitação pesado, que deveria, como você disse, havia um fator de choque nisso. O Irã não estava preparado, especialmente com o alvo sendo a liderança militar deles. Mas esse ataque, acredito que o ataque inicial, deveria ser o golpe devastador para o Irã.
e agora está claro que não foi. Então gostaria de saber suas considerações finais, talvez, sobre o que vem a seguir. Porque parece que, se isso vai se tornar uma guerra de desgaste, será um desenvolvimento muito desafiador de se lidar para os lados dos Estados Unidos e de Israel. Claro, o lado iraniano tem seus próprios problemas, interesses, necessidades e dinâmicas particulares, sobre os quais você também pode comentar, talvez. Mas talvez fale sobre esse quadro completo de tipo, e agora, o que vem daqui para frente? Porque, enquanto durar, se o Irã está realmente levando isso a sério, e agora vimos, como você vinha dizendo, que a Operação Verdadeira Promessa 3 vai acontecer. Agora ela chegou. Agora podemos ver que sim, o Irã está falando sério. Então, qual é o seu comentário sobre o que acontece agora, à medida que entramos no que agora é um conflito prolongado? É difícil dizer, Dani, porque Netanyahu é o chefe e sua autopreservação é sua principal prioridade. É por isso que ele precisa de escalada, conflito e guerra em todos os aspectos. É por isso que estamos nessa situação, e é por isso que estamos nessa situação há mais de 20 meses. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, como líder de outro regime fora da lei, é completamente imprevisível. Então quem pode prever o que ele vai dizer em algumas horas quando acordar? Ou quando andar agora no Truth Social? Os iranianos estão preparados para a guerra e eles vão lutar essa guerra. Eles são as vítimas dessa guerra e vão punir o agressor. Aconteça o que acontecer, é isso que eles vão continuar fazendo. Acho que já falei sobre isso no seu programa, Dani. O Irã é profundamente, você sabe, é uma sociedade religiosa e é profundamente influenciada pelo profeta, obviamente, e por seu genro e seu neto. Seu genro era muito conhecido pela justiça social e pela luta pelos pobres, e seu neto era conhecido pelo martírio em Karbala e por enfrentar o opressor e o déspota de sua época em nome do povo. E sua irmã, que também estava em Karbala, é uma figura-chave em nossa cultura por sua firmeza e por ser a voz da resistência e dos oprimidos. Isso faz parte da nossa cultura. Nós vamos ser firmes. Vamos continuar defendendo o povo palestino. E não seremos intimidados pelos Estados Unidos, pelo regime sionista ou por seus aliados. E nossa causa é justa. Nossa causa é apoiar o povo da Palestina, acabar com o Holocausto e pôr fim à discriminação e à limpeza étnica. E nós estamos certos e eles estão errados. Nós somos bons e maus. É muito claro. É muito claro. É muito claro. O que estamos vendo em Gaza é tão claro quanto o dia. What we're seeing in Gaza is as clear as day. Those who support the genocidal regime. Aqueles que apoiam o regime genocida são inimigos da humanidade. Aqueles que continuam a fazer negócios e comércio com o regime são inimigos da humanidade. Aqueles que continuam a manter laços políticos com o regime são inimigos da humanidade. O Irã se opõe a isso, e é por isso que o Irã é alvo. O Irã está dizendo que o regime etnossupremacista na Palestina deve chegar ao fim e que judeus, cristãos e muçulmanos devem ser tratados como seres humanos iguais. E é isso que indigna o Ocidente. Isso é completamente inaceitável para a mídia ocidental e para as elites ocidentais. Em particular, Dani, muitos jornalistas e elites ocidentais com quem conversei, tudo isso. They acknowledge all of this. So I have no doubt. Então não tenho dúvidas de que o Irã vai levar isso adiante e que o regime não vai. O regime vai se arrepender disso e será mais um passo importante para pôr fim ao apartheid na Palestina e a esse regime racista. Porque o fracasso nesta guerra, acredito, vai gerar muita desilusão. Acho que muitos sionistas ficarão desiludidos depois que essa guerra acabar. E muitos sionistas instruídos vão embora, porque Israel já não é mais aquele lugar seguro que eles pensavam que era. E o Ocidente já não tem mais os recursos para continuar sustentando esse regime etnossupremacista. Não vejo um bom futuro para o regime israelense. Vejo que está caminhando para o seu fim. I see it as moving towards demise.